Ô Sapiens, que mundo é esse? Eu sou rica! We will drill, baby, drill. Você é livre ou vive dentro de uma matrix invisível? Capitalismo como matrix, um sistema que molda o que as pessoas acreditam ser normal. Define sucesso como dinheiro e consumo e condiciona comportamentos desde a infância. Ou seja, não precisa de um controlador central, o próprio sistema se autorreproduz. Com esse controle, o que acontece na prática? Não é ficção científica, são mecanismos reais. A cultura e a narrativa do capitalismo se definem assim: sucesso é igual riqueza, fracasso é igual pobreza, valor pessoal é igual produtividade. Nesse sistema, há necessidade de sobrevivência. Você precisa trabalhar para viver. Isso limita suas escolhas e liberdade real. Veja bem, Gaiano, não estou falando aqui que você trabalha com o que gosta, que você faz o que gosta. Estou falando que você trabalha para sobreviver. A educação e socialização são partes fundamentais da matrix capitalista. Treinam você para o mercado e não para questionar o sistema. Você é influenciado 24 horas por consumo constante. São criados ciclos de desejo, compra, insatisfação, repetir o ciclo. É um sistema de condicionamento social e econômico, uma estrutura que molda o comportamento humano. Uma realidade construída baseada em escassez e competição. Uma realidade invisível que dita como vivemos, sem que a gente perceba. Chamamos isso de liberdade, mas vivemos dentro de um sistema que decide quanto vale o seu tempo, sua vida e até seus sonhos. Você é realmente livre? Ou apenas aprendeu a obedecer sem perceber? Desde o momento em que você nasce, te ensinam o que é sucesso. Trabalhar, produzir, consumir, repetir. E você chama isso de vida. Me diga, quando foi a última vez que você escolheu sem ter medo de não sobreviver? Você não vê grades, mas sente a pressão. Você não vê correntes, mas troca seu tempo por números. E se você parar, o sistema te pune. Isso não é uma prisão com muros, é uma prisão construída dentro da sua mente. Os jovens enfrentam cargas mentais exaustivas e, segundo estudos recentes, temos a geração mais depressiva e ansiosa. E por que isso chegou a esse ponto? Porque está insuportável viver na matrix capitalista. O que chamamos de economia é, na verdade, condicionamento. Um sistema que ensina a competir, enquanto o mundo natural sempre funcionou com cooperação. Você não nasceu querendo mais do que o outro, você foi ensinado a querer. Você não nasceu com medo de não ter, você foi condicionado a temer. E agora eu te pergunto, se você precisa vender a maior parte da sua vida para sobreviver, isso é liberdade ou um sistema que aprendeu a se disfarçar? Será que não existe, Gaianos, uma outra forma de viver? Uma forma baseada em equilíbrio e não em exploração? Em abundância e não em escassez artificial? Estou trazendo uma série de vídeos no Bate-Papo com Gaia sobre Jacques Fresco, a mente que tentou redesenhar o mundo, e ele nos mostra que sim, é possível uma outra forma de viver. Another kid. So during the question period, I raised my hand. I said, how would you prevent corruption under communism? He said, well, when that time comes, we'll deal with it. How are you going to house the millions of people
Oh, when that time comes, we'll deal with it. I said, let's start a technical branch. They said, you're a deviationist. You'll have to leave. You're deviating from the teachings of Marx. I said, I'm only trying to help. I'd help any organization, anywhere in the world. I don't prize any. That they made me leave. So the vice president of the Young Communist Party said, let's hear them out. And they kicked us both out. But they were stupid because I didn't go there to hurt them. I just want to know how you're going to prevent corruption. They had no way of doing it. The only way you can do it is do away with money. So you can't pay anybody off. And just make things available to people. Then they don't steal. If I can get a radio and TV set at the Access Center, I'm not going to break into your house and take it. Or hit you on the head and take your watch. It's cheaper to give a guy a watch than put him in prison. You understand? Mais justa, livre e inteligente. Nós não somos os sapiens? Por que ainda nos submetemos, então, a um sistema de controle? Enquanto continuarmos vivendo contra a natureza, vamos continuar vivendo contra nós mesmos. A pergunta não é se o sistema está errado. Isso todo mundo pode enxergar, pode sentir no dia a dia. A pergunta é, você vai continuar dormindo dentro desse sistema? When I was a young man, growing up in New York City, I refused to pledge allegiance to the flag. Of course, I was sent to the principal's office, and he asked me, why don't you want to pledge allegiance? Everybody does. I said, everybody once believed the earth was flat, but that doesn't make it so. I explained that America owed everything it has to other cultures and other nations, and that I would rather pledge allegiance to the earth and everyone on it. Needless to say, it wasn't long before I left school entirely, and I set up a lab in my bedroom. There I began to learn about science and nature. I realized then that the universe is governed by laws, and that the human being, along with society itself, was not exempt from these laws. Then came the crash of 1929, which began what we now call the Great Depression. I found it difficult to understand why millions were out of work, homeless, starving, while all the factories were sitting there. The resources were unchanged. It was then that I realized that the rules of the economic game were inherently invalid. Shortly after came World War II, where various nations took turns systematically destroying each other. I later calculated that all the destruction and wasted resources spent on that war could have easily provided for every human need on the planet. Since that time, I have watched humanity set the stage for its own extinction. I have watched as the precious finite resources are perpetually wasted and destroyed in the name of profit and free markets. I have watched the social values of society be reduced into a base artificiality of materialism and mindless consumption. And I have watched as the monetary powers control the political structure of supposedly free societies. I'm 94 years old now, and I'm afraid my disposition is the same as it was 75 years ago. This shit's got to go.